Bem-vindos a mais um episódio Vênus. E hoje eu estou com uma pessoa muito especial, porque além de terapeuta, ela é minha amiga. É muita honra. Amábile Oliveira, bem-vinda ao podcast Vênus. Gratidão, Ju. Gratidão, uma felicidade estar aqui com você. E estou aqui pronta para a gente transbordar nessa tarde. Como a gente sempre transborda, né? Isso aí. Eu falo que eu ainda vou ter um programa onde os bastidores serão filmados, porque a gente tem tanta riqueza, né, nas trocas, e isso é um ponto muito legal, quando você encontra seus membros, a sua ambiência vai se transformando e você tem pessoas para trocar na sua profundidade. E como eu sempre falo que o Vênus, o podcast, nasceu para a gente ir para a profundidade, não tem nada de ficar na beira aqui. Então, Amábile, muito bem-vinda, é uma honra estar com você. De verdade, assim, acho que a gente já percorreu alguns caminhos de transformação. Sim. A Amábile me ajudou muito com algumas ferramentas nesse processo de transição de carreira. E eu queria muito trazer aqui, porque eu tenho muitas pessoas que querem fazer a transição de carreira, que para mim não existe. Existe uma somatória e a gente pode falar sobre isso, né? A gente vai falar sobre isso. Mas, assim, eu queria que você contasse brevemente a sua história, naquela narrativa que a gente estava ali de quebra de crenças, de como que você foi para as terapias vibracionais, né? Para que daí a gente aprofunde um pouco mais. Bom, Ju, a minha história, ela vem, como você falou, a gente se complementa, né? Nessa reconexão, nessa conexão. Eu sempre fui criada num social de nascer, trabalhar, casar, estudar, sempre a mesma sequência ali, mas uma sequência que nem sempre era a que me completava, né? Existiu todo um sistema, um funcionamento, e eu sou grata por ele, mas chegou um movimento que esse sistema ficou muito pesado para mim, porque eu fazia um movimento, mas esse movimento ainda não me pertencia. Então, em 2015, que eu comecei o caminho do autoconhecimento, eu fui me descobrindo. Eu fui respondendo a pergunta, quem eu sou? E o que eu vim fazer aqui? Eu vim aqui levantar de manhã, trabalhar, fazer sempre a mesma coisa, sem um propósito? Ou realmente, qual o meu propósito aqui? Então, quando eu comecei a me descobrir, me conhecer, eu encontrei ferramentas, eu encontrei nutrição, e ali eu fui conhecendo, me desenvolvendo e também trazendo para as pessoas, através do meu trabalho, esse caminhar, esse se permitir. Não, além disso, assim, 2 faculdades, federal, sim. filho, né? Que a gente já vai direto pro assunto, né? Mas a Amábile tem, né? Eu amo conhecimento, eu tenho uma vasta formação, sou formada em pedagogia, sou formada em educação física, sou técnica em massoterapia e fui trabalhando em vários cursos. Sou Master Practitioner em PNL, na linha terapêutica, também nessa linha holística, com cromoterapia, radiestesia, mestre reiki. Então, eu fui traçando aí esse caminho desse holos, desse tudo na minha vida. Maravilhoso. E eu falo que desse jeito dela, ela encontrou, ela traçou a sua colcha, né? Onde ela tem uma visão muito única sobre cada ser. Sim. Então, não só você me atende a Sofia, também minha filha. Assim, por quê? Porque somos vários campos sistêmicos, né? E quando a gente entende que não adianta também, quando a gente faz um movimento, o próprio campo vai se movimentando. E se a gente pudesse dar alicerce para que todos consigam evoluir juntos, isso é muito importante também. Sim. E existe um lugar que, assim, você atende muitos executivos. Eu sei que é engraçado que a gente vai curar, né, aquilo onde a gente se curou ou onde a gente precisa também de um espelho, né? Sim. Então, você atende muitos executivos e médicos também, e eu acho isso incrível, porque a gente fala sobre, até no podcast anterior, a gente estava falando sobre inteligência artificial, porque aqui é assim, a gente fala de diversas ferramentas. Inteligência artificial, que é algo muito palpável, e a gente fala de mecânica quântica, de física quântica, da ciência, né, quântica, E ao mesmo tempo, nós temos um campo vibracional quântico, né? E
E as pessoas ainda sentem, eu acho que existe muitas quebras já. Sim. Eu acho que as terapias que não são alternativas, mas chamam-se de alternativas, e assim, que falam muito dessa cura vibracional, tem quebrado, tem desafiado, né? E eu acho que eu tenho até histórias para trazer do Reiki aqui. Mas, assim, a gente percebe que só o que é objetivo, só o medicamento, né, ele não constrói, não reconstrói o ser. Você precisa cobrir todo esse campo, que nós temos diversos campos. Traz um pouco para mim sobre isso, porque a gente vê o resultado, né? Sim. Ele existe. Ju, eu sempre trabalhei, fui professora universitária ainda nos workshops, palestras, eu sempre trago, e para as pessoas em geral, é a pegada do complementar. É igual você falou, às vezes vem como terapias alternativas, mas eu gosto de usar o tema complementar, integrar. Por quê? Eu estou unindo a ciência a esse cuidado, e eles vão se integrar. Então, quando a gente fala também da questão do holístico, é quando o ser humano se permite olhar para o todo. Esse holístico, ele complementa mente, corpo, espírito. Ele é esse ser, é trazer esse todo. Então, quando a gente faz isso, a gente alcança a saúde emocional, saúde financeira. Perfeita. Igual você fala, eu atendo muitos executivos, médicos, e eles já tiveram essa percepção e vivem, né, na vida deles com as terapias, o alcançar a plenitude. Porque às vezes a gente busca o todo e fala, tá, mas o que é o todo? Você tem ali fragmentos, mas como seria transcender nesses fragmentos? Unir isso com saúde, com leveza. Então, essas terapias vão trazer esse equilíbrio, essa harmonia que existe em você. A gente só merece ativar. Então, essas terapias trazem essa plenitude que o ser tem. Perfeito. É exatamente isso. É assim como eu me sinto, né? Então, assim, eu falo muito da construção de marcas do novo mundo, da nova era e de liderança. E eu falo da inteligência emocional, espiritual, ancestral, né? E daí tem todas as subinteligências, que não é sub, mas assim, a gente vai ficar aqui o dia inteiro, que é a saúde física, a inteligência financeira. Então, assim, são várias formas de você acessar o que precisa, né, de alicerce para a gente viver no mundo material, né? E com plenitude. Então, quando a gente consegue não separar, né, trazer isso para o todo, você consegue ter todos os pilares da sua vida funcionando como uma orquestra. Sim. Então você consegue ser um líder melhor, né? E assim, tem uma questão, quando você tem autoconhecimento, você tem autorresponsabilidade, e daí sim você está pronto para poder, né, com todas as, né, ferramentas que você vai adquirindo com o tempo também para ser um grande líder. Porque um grande líder, ele tem que tomar cuidado com espelhamentos, com crenças limitantes, com feridas emocionais. Traz um pouco do que você acha que dá para... Uma coisa que a gente merece muito trazer é desmistificar algumas ideias no sentido que essas terapias integrativas, complementares, Reiki, acupuntura, já estão aí liberadas pela OMS, porque tem um estudo, existem vários estudos, comprovações e a vivência. Então, tá ali real para a gente usufruir como uma ferramenta mesmo para a sua vida. Às vezes a gente não toma uma vitamina, né, para o nosso corpo, a gente não faz esse movimento. A mesma coisa são com essas terapias. Então, trazer isso como ferramenta na sua vida, ativar na sua vida. Porque, como eu falei, às vezes as pessoas falam, mas eu tô fazendo um movimento desse jeito porque é errado fazer esse movimento, ou eu sou muito inseguro nesse movimento. Mas se você não conhece, né, se você não trabalha o autoconhecimento, será que não é algo da sua personalidade? Então, é um banquete que você tem. Você tem Eneagrama, que é o estudo da personalidade, que vai mostrar ali para você a sua personalidade, o seu instinto de como você é, como você funciona. É uma leitura. Não tem nada mais lindo do que você ler sobre você.
Sobre a E sua ali alma. você vê, o que está desequilibrado? O que eu posso equilibrar? Esse é o movimento. A gente, como terapeuta, a gente também faz esse movimento dessa busca para essa cura. E, gente, a cura, ela é constante. Cada vez mais vai ficando melhor e você vai nesse caminho, você vai descobrindo. Mas o principal, existe esse equilíbrio aí dentro. É muito interessante, né? Porque eu sempre... Tem várias formas da gente chamar as polaridades. Sim. Yin e Yang tem leis universais, masculino e feminino. Eu falo que cada lugar tem uma narrativa diferente ou uma forma diferente de contar a história que acaba chegando para esse mesmo lugar. Sim. E nós somos feitos de luz e sombra, o universo é feito também. Então, e como nós somos, né, o micro do macro, as pessoas precisam entender que para alcançar a luz, a gente precisa olhar esse lugar que dói. E assim, só para trazer um pouco a bola no chão, que eu brinco, que às vezes a gente fica muito no subjetivo e as pessoas, elas tendem a ter uma mente mais objetiva e racional. Sim. Eu trago um lugar aqui, por exemplo, uma pessoa que está com muita dificuldade de fazer um movimento de ir para a vida, ela fica muito nas ideias, todo mundo tem repertório, tem conhecimento para agregar em algum lugar, né? Então eu vejo assim um monte de mulheres assim, parei, eu dei um tempo de trabalhar, para onde eu vou? Enfim, falta você se reintegrar. E daí tem os chakras, né? Que todo mundo sabe que são, né? Acho que você pode trazer um pouco o que são chakras, mas eu acho mais interessante ainda, depois de você trazer os chakras, trazer um pouco de alguns exemplos de assim, quando eu tô com falta de ir para a vida, quais são os chakras que eu preciso alinhar? Porque assim, pra gente mergulhar um pouco, porque eu já passei por isso. Sim, tá. Os chakras, eles são relógios de força. Vou trazer assim, são parte do equilíbrio da sua energia. Então, a gente traz eles, a ideia é eles estarem ali girando de um lado que vai te equilibrar. Se eles estão no sentido horário, né, se a sua energia está fluindo, todo o seu caminho está fluindo. Mas se está anti-horário, se tem um desequilíbrio, o que seria esse desequilíbrio? Uma irritabilidade fora do normal, falta de acreditar em si mesmo. É como se você estivesse fraco. É como se você quisesse só fugir desse movimento. Então, equilibrar os chakras é trazer essa harmonia para você, tanto na sua pirâmide neurológica que a gente fala, a gente vai ter níveis de comportamento, níveis de ambiente, crenças e valores. E quando a gente fala de crenças e valores, é trazer para cada ser humano. Você é única, Ju, você vai ter uma crença, valor, o seu sistema. Ali depois eu vou ter outra pessoa que vai ter a crença, o valor e o sistema dela. Mas eu vou acolher, eu vou ouvir e ali trazer a vida, tomar a vida, né? Uma coisa que as pessoas estão trabalhando muito nesse alinhamento dos chakras, né? O que é esse alinhamento? Alinhar a sua consciência, né? Ali o seu chakra, alinhar a sua visão, o seu chakra frontal. A gente tem o chakra coronário, o chakra frontal, a sua visão de mundo, enxergar além. Aí a gente vai para o laríngeo. Como é que está a sua comunicação? Trazer essa abertura, dizer, liberar através da sua comunicação, uma comunicação acolhedora. Muitas vezes a gente está numa comunicação violenta. Então, só te cortando rapidinho, você falou da comunicação, muitas pessoas, e olha que eu falo que tudo, é o que você fala, é integrar. Muitas pessoas têm a vontade de, por exemplo, palestrar, gravar um podcast, e trava, e tem vergonha. E daí, assim, existe, lógico, ferramentas de oratória. A gente tem até uma amiga em comum, a Carol Portilho, que ensina maravilhosamente bem. E toda vez que a gente tem até um podcast com ela, a gente entende, isso ajuda a te dar confiança, só que você precisa fazer alguns trabalhos de base para que essa confiança, na verdade, venha de dentro para fora. Sim. Então, quando você, de repente, tá travado, né, no seu laríngeo, quantos sapos você engoliu? Quantas vezes você não pôde dizer o que você queria dizer quando você era criança e você tem uma ferida infantil ali, uma ferida de... uma ferida emocional, que foi no primeiro setênio, enfim. E a culpa dos pais? Não. Então, assim, quando você começa a fazer esse caminho de busca, você vai para a autorresponsabilidade, onde, assim...
eu me responsabilizo por tudo, né? Eu não vou olhar mais para o passado, que é onde está enfim, tudo a trajetória, às vezes, até dos ancestrais. Você pode olhar, honrar, mas não ficar preso nessas feridas ou coisas ruins que aconteceram, uma separação, uma saída, uma mudança de emprego, enfim. E também não vou para o futuro, que é onde me cria ansiedade, onde eu quero fazer, mas eu não vou e não faço. Por quê? Porque eu não estou em presença. Quando você está em estado de presença, você consegue entender qual parte do teu corpo tá te bloqueando, né? E daí você tem ferramentas como a Amabile, que é a minha terapeuta, que me ajuda a desbloquear, né? Já aconteceu de eu estar subindo para gravar um podcast e falar... Eu não sei o que eu tenho. Eu tô num lugar aqui que eu não é pela gravação do podcast, mas de coisas que aconteceram em que eu não estava em equilíbrio. E a gente se equilibrou e ela me ajudou nesse campo sutil. Sim, Ju, tudo é energia. Quando a gente levanta de manhã e fala, hoje eu vou ter um dia glorioso, olha a energia que vem. Ela vem do centro, ela vem com uma força. Ao mesmo tempo que você levanta e fala, hoje não vai acontecer. Tá pesado para mim. Só que olha o que acontece no seu sistema. Você fala, você tá ouvindo o que você está falando, isso está entrando no seu inconsciente, no seu consciente e vai virando uma bola de neve. Então, com as terapias, com esse cuidado, desse alinhamento, né, que a gente está falando do alinhamento dos chakras, você simplesmente libera. Você vai harmonizar, você vai ouvir você. Às vezes a gente está muito no externo, só... Quando que você vai conversar com você? Quando você vai se ouvir? Aí entra o sistema de crenças, que é uma coisa que às vezes eu ouço muito, principalmente dos executivos, às vezes por ter uma mente racional rápida e está acontecendo, eu falo, olha, eu vou mandar essa frequência para você, você vai ouvir ela, você vai escutar e você vai se conectar. Não, mas eu nunca meditei. Eu falei, olha só, me ouve, escuta, conecta. Vamos ver o que você é capaz de fazer? Aí eu vou explicando depois, quando a pessoa volta desse atendimento, fala, nossa, Amabile, eu sou capaz. Olha o sistema de crença, olha o que ela fala para ela mesma. Não, porque eu não consigo. Porque tem um ambiente envolvido, entendeu, Tem até Ju? um julgamento, Tem um né? julgamento. Exato. Então, é nessa hora que acontece toda essa harmonização, essa quebra com respeito de uma crença, mas que a pessoa pode ver além. Sabe que é interessante você trazer isso? Porque nessa perspectiva, olhando, muitas pessoas têm um pouco de dificuldade por uma mente mais objetiva e racional, masculina, yang, que fui eu durante muito tempo, de querer ver, enxergar, né? E, assim, ser palpável. E, assim, estamos num mundo onde é energia. A gente já está mais do que comprovado, ninguém precisa ficar aqui, né, falando. Exatamente. Mas, assim, é uma mente condicionada a isso, né? Quantos mil anos tem, né? Essa narrativa. Sim. Então, assim, o seu trabalho, né? O trabalho de vários terapeutas e professores que fazem essa leitura... É muito de, tipo assim, você não acredita? Tá bom, só vem aqui que eu vou te ajudar nesse caminho. Quando essa pessoa começa a entrar num estado mais de plenitude, as coisas começam a fluir, ela busca o entendimento. Por isso que muitas pessoas, depois de serem curadas, querem começar a atender. Exatamente. Querem virar terapeutas, médicos, enfim. Sim, né? Porque é uma linguagem. Eu vou respeitar o seu sistema de crenças. Amabile, eu acredito nisso. Ok, dentro do seu sistema, dentro da comunicação, eu vou te trazer essa ideia. Eu vou te trazer concreto o que para você faz sentido. Então, por isso que é um trabalho terapêutico. Não é simplesmente você chegar e vou simplesmente emanar uma luz. Não é sobre isso. Tem um procedimento, gente. Não é algo... Tem uma metodologia. Exatamente. Tem muito estudo. Eu não chego... assim, eu particularmente... teoria e prática. Então, eu estudo muito, eu gosto de saber o que eu estou fazendo, por qual motivo eu estou fazendo e o que isso vai agregar. Então, é estudo, prática, e eu vou trazer para a pessoa, olha, a gente vai primeiro conversar, eu vou fazer uma avaliação, eu vou te conhecer. E tem movimentos também que eu falo, aqui eu estou, mas aqui eu preciso que outra pessoa te acompanhe. Entende? Então, é esse o complemento, é esse o cuidado, não é uma coisa que não, é muita responsabilidade.
responsabilidade. E por isso que na faculdade a gente ensina. Eu tenho semestres inteiros com turmas de estética, biomedicina. A aula é exatamente para fazer essa integração, porque já é entendido que é o todo, é mente, corpo e espírito. Os alunos saem da faculdade com essa consciência. É o que eu falo com eles. Quando estiver ali na maca, você tem um paciente, eu preciso que você entenda que você está fazendo um atendimento, você pode ter uma crise nervosa, uma crise de ansiedade. Como você vai lidar com o seu paciente com uma crise de ansiedade? Ali que entra o link com as terapias. Então, é muito grandioso quando as pessoas se despertarem, né, para essa integração e ver o quanto elas vão prosperar em abundância em todos os sentidos. Aí vai fluir cada vez mais. Não, e você está falando, e veio uma história que veio muito assim na minha... Eu estava lembrando da Sophie quando começou, né, nesse processo com você. E é uma adolescente. Sim. E a gente tá passando, eu não quero ficar aqui, eu acho que ela não teve nada, não foi nada, foi mais um acompanhamento para ela passar pela Sim. fase de transição ali da adolescência. E eu acho que o mais interessante é que quando você coloca também esse lugar de assim, eu venho, eu te acolho, eu te escuto, eu te entrego também ferramentas, né? Eu como ferramentas de tipo organizacionais para a mente dela, mas eu também venho com a parte vibracional. E no começo eu lembro que ela ficava assim, ai mãe, jura, eu vou ter que fazer. E hoje ela pede para fazer. Exatamente. E muitas vezes ela chega em casa e ela fala assim, nossa, hoje o dia foi, não sei o que. Nossa, eu queria muito encontrar a Amabile. Então, assim, isso é muito legal, porque assim, quando você começa nos mais jovens, é que eles entendam que somos, né, é tudo unificado, nós temos esse campo vibracional, você está dando a oportunidade deles romperem com crenças e com dores que muitas vezes não são deles, Sim. né? Que pode vir do meu sistema como mãe, né? Para que eles tenham uma vida mais fluida. Sim. E isso serve para dentro da nossa casa. Exatamente. Hoje, a gente falou lá atrás, o passado não vai mudar. Você não muda, aconteceu e é necessário. O futuro, a gente fica lá no futuro também. É uma coisa que vai gerar ansiedade. A questão é dizer o sim. Eu digo sim para a minha vida agora. Agora eu permito que tudo aconteça e da forma mais respeitosa para a minha vida. E igual você falou, igual a Sophie começou cedo, então ela vai ter um despertar diferente. Pode ser um despertar mais leve e falar, ó, isso aqui é meu, isso aqui não é. Quantas vezes a gente está pegando a bagagem do outro, Ju? Sim. Quantas pessoas eu atendo? Dos executivos aos médicos, vários sistemas que pegam uma bagagem que não é deles e depois não entende porque está tão pesada essa energia. Porque você está ali, tem uma energia que está ali, vem para mim, seja minha muleta, e você está sugando aquilo e você fala, meu Deus, mas não estou fazendo nada e está acontecendo. É porque você não vê o além. É muito interessante isso, porque por que eu contei essa história, expus, né, a minha vida pessoal aqui com a minha filha, eu tenho 3 filhos. E porque eu vejo um processo com dores muito profundas dentro de casa, com os jovens. Eles são muito diferentes do que a gente foi. Eles têm acesso a muito mais informação. E não estou falando só de redes sociais, eu estou falando, eles já nascem diferentes. É um campo diferente. Sim. Né? A gente adentra uma era, né? A nova era, que ela tem uma vibração diferente. Enfim. Sim. Então, quando a gente entende que as mães se culpam muito, às vezes, de... Poxa, por que eu não consigo ajudar nesse momento de dor, muitas vezes, ou de dificuldade de transitar, de repente, na escola ou em amizades? Então, eu quis abrir aqui, não contar essa história de um lugar vulnerável meu, para falar assim, cara, existe várias terapias alternativas, várias alternativas que eu quis trazer, que se complementam para que a gente consiga ajudar eles também, né? E com a permissão, você vê a evolução. É aquilo que você falou. E é muito bonito acompanhar. No início tinha, né? Opa, tô um pouco fechada para isso. Agora, nossa, Maura, eu visualizo tal coisa. E é muito bonito ver a descoberta. E dentro dessa descoberta, eu já falo, se você está visualizando no Reiki, por exemplo,
Por que não visualizar na sua vida lá fora? Quais são os caminhos que você já está trilhando? O que você está conquistando? O que pode ser melhor para você? Você está se dando parabéns de tudo que você está conquistando? E isso, né, a Sofia é um exemplo lindo disso, mas eu trago para todos que se permitem. É lindo o seu processo, Ju. É um processo lindo também de você olhar e falar como eu sou grandiosa dentro desse sistema. E isso é libertador. É libertador. E eu não vejo uma outra forma. Eu, sim, tenho um monte de amigas médicas, amigos médicos. Acho super importante esse acompanhamento. Faço também. Mas, de novo, é um conjunto de fatores. A gente precisa se cuidar para a gente entrar em equilíbrio. Eu vejo uma falta de equilíbrio entre as polaridades. Entre o nutrir. Então, pessoas que vão muito para eu quero me nutrir, Tem muitas pessoas que, assim, quer passar a semana fazendo terapia. Sim. Porque elas ficam na nutrição, elas precisam dessa energia, mas elas não conseguem entrar num processo de catalisação, de catalisador. Sim. Por exemplo, não consegue ir para a vida, né? Não tem um movimento de ação. Por quê? Porque falta o outro, né? E daí, quando você, por exemplo, começa a enxergar isso como as vértices que a gente tem, esses de vibração no corpo, que são chakras. Sim. Quando a gente fala de aterramento dos chakras que estão ligados ao mundo físico, e você começa a explicar, né, as pessoas também começam a tomar consciência, porque muitas vezes a gente até tem alguma noção no nosso inconsciente, mas quando a gente torna consciente, a chave muda. E às vezes eu falo, é só uma chave dourada. Você abriu aquela porta, você não vai perder. E como eu falei, a comunicação nesse movimento é do respeito à crença. Porque eu tenho pessoas, por exemplo, que falam, Mabra, eu não acredito em chakras, então eu não posso fazer. Claro que você pode. Aí eu vou trazer para o sistema da pessoa, tá? Qual é a linha que você acredita? O nosso corpo, ele tem pontos, vários pontos de equilíbrio. Então, eu vou trazer esses pontos de uma forma que a consciência daquela pessoa vai entender. E ela vai se conectar. Então, não tem como colocar numa caixinha. Tem como eu respeitar o seu sistema de crença, trazer essa consciência para você e você usufruir. Perfeito, perfeito. E o que você mais vê, assim, por exemplo... Eu vejo as mulheres muito nesse caminho, mas eu já vejo um caminhar masculino também, de busca a uma consciência maior. Uhum. Eu sei que você atende muitos homens. Sim. Traz um pouco, sim, não precisa citar nomes, mas Sim. assim, de repente, alguns casos desses homens que também entram... Porque o que acontece? Na sociedade como estava, né, está agora, né, nesse momento... Teve uma inversão de valores. E isso causa uma descompensação dentro do corpo masculino. Do corpo que eu digo corpo áurico, tá? Assim, dentro do yin yang masculino, sombra, tudo aquilo que eu já falei aqui. Então, assim, não são só as mulheres, são os homens. Eu sei porque eu tenho muitos amigos homens e a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Então, vai. É incrível, porque qual é o despertar? Eles já entenderam... Eu tenho um grupo de executivos, por exemplo, que eu atendo, eles são uma tríade. E eles já entenderam que executivos prosperando, trabalham e tal, e já chegaram num patamar. Mas faltava alguma coisa. Então, a gente trabalha com eles, eu trabalho com eles uma tríade. O que é essa tríade? Da consciência, da riqueza, da prosperidade e da abundância. Então, riqueza, material. E que eu tenho Porsche, que eu tenho não sei o quê, né? Material, casas, apartamentos, o iate. Prosperidade. O que você está atraindo? Aí eles já entraram na consciência. Opa, eu estou atraindo saúde. Não, isso aqui eu não estou atraindo. Saúde emocional. Eu estou muito ansiosa. Então, eles começam a entender o que eles estão atraindo, que é a prosperidade. Quando eu viro para a abundância, aí eu pergunto, vocês estão abundantes na vida de vocês? Ali tem mais um start ainda. Porque Perfeito. A abundância é tudo o que você se permite viver dentro de todo esse trabalho, de todo esse contexto. E faz assim, sabe o que você vê a pessoa, nossa, eu não estou abundante. Eu tenho, mas não sei usar. Eu atraio, mas eu não tenho abundância nisso. Então, quando vira essa chavinha, porque o homem, ele precisa, parece que, né, por essa coisa do social, que não, o homem não chora. O homem não, né, é só uma máquina do trabalho. Quando eles perceberam que essa linda máquina também precisa estar organizada e alinhada para viver em abundância na família, com os filhos, Ju,
É lindo a permissão e a entrega. E digo mais, e esse campo abre, fica até arrepiada, com uma força tão gigantesca de mandar mensagem e falar assim, nossa, Amábile, é real. Um dia desse eu recebi a foto de um dos meus clientes, ele pescando com o filho no dia de semana. Ele falou assim, Amábile, hoje eu honrei a minha vida e a abundância. Sabe o que é receber uma foto dessa? Então, isso nutre eles de forma emocional, de forma financeira, do amor mesmo, de resgate. Então, os homens, hoje, essa consciência da riqueza, da prosperidade, da abundância, foi um carro-chefe dessa permissão. E toda terapia que se encaixa a eles tem a permissão dentro do mapa de mundo deles. Perfeito. Cada um de uma forma, respeitando, mas quando essa permissão acontece, é transcendental. Mas existe... Tudo que você coloca foco e atenção é o que expande, né? Sim. Então, às vezes, a consciência, você não perde a consciência. Jamais. Então, a partir do momento que torna-se consciente, você coloca a luz ali. E muitas vezes, para você colocar a luz, você precisa ressignificar algumas coisas. Sim. Né? E eu acho que o adulto e, assim, todas as imersões, mentorias e tudo. A maior dificuldade do ser humano, eu vejo, é sair da vitimização, do ganho secundário, né? Então, assim, sempre é alguém, é alguma coisa, é o tempo. E, assim, sempre precisa de um lugar para colocar, apoiar esse lugar. Eu faço isso também. Sim. Né? A gente faz isso. Não, eu não consigo agora por conta disso. Então, eu acho que quando você traz a autorresponsabilidade com consciência, tipo, tá, não é essa hora que eu perco com meu filho, essa hora que não é perder, eu tô ganhando. Tô ganhando pra mim, é um investimento. Ela vai te trazer um ganho lá na frente, porque você vai estar em equilíbrio. Sim. Então, quando a gente fala, trazendo para o campo sistêmico da constelação, por exemplo, se você não tem esse campo em harmonia, você perde a ordem e a hierarquia. E daí você, por exemplo, uma empresa que ela trabalha, a empresa, tipo, só que não bate meta, ou não consegue, ou o dinheiro não fica. Sim. Por quê? Porque não está honrando esse espaço-tempo, ordem, hierarquia, pertencimento. Então, quando você traz a consciência de tudo isso, eles conseguem transcender e falar assim, cara, isso é muito maior. O tempo é riquíssimo, o tempo é valioso. Eu acabei de mandar mensagem para um dos meus clientes que é daqui, aí eu falei, e aí, você está trabalhando hoje, tá nos restaurantes? Ele, Amábile, eu tirei tempo para mim. Nossa, é riquíssimo ouvir isso. Porque você via a plenitude daquela pessoa, de se permitir. Eu tirei, e ele falou sorrindo. Não, e você sabe que, na verdade, as pessoas fazem esse movimento. Eu vou tirar as minhas férias. Eu vou, então, trabalhar. A gente escutou isso hoje. Trabalho, e vou tirar aquelas férias que vai me compensar, como se fosse a migalhinha de pão. E daí eu volto, trabalhar. Esse tempo, na verdade, pega esse gancho que ele é muito importante. Cara, ele é diário. Não existe transcender, transmutar, mudar. Não existe mudar a sua consciência se você não coloca isso no seu dia a dia. Isso tem que fazer parte de você. Então, para estar aqui hoje cedo e fazer a minha oração, meu café, eu acordei às 5. Sim. E se precisar acordar às 4h30, a gente acorda às 4h30. Então, assim, por quê? Porque quando eu deixo de fazer o que me preenche, eu perco... E olha, assim, eu perco o equilíbrio. Eu tenho, assim, uma história para contar. Rapidinho. Sim. Eu fiz uma imersão fora do país e eu resolvi fazer uma viagem antes, tudo. E nessa loucura do dia a dia, ainda... não tenho tempo para fazer isso, não tenho tempo. Tudo que eu faço no meu dia a dia, eu acabei me esvaziando e não me preenchendo. Quando eu voltei, né, pra minha vida real, né, no dia a dia, que eu fiquei muito tempo fora, eu estava esvaziada, eu não estava preenchendo, eu não estava me reconhecendo. Eu não me reconheci. Eu falei assim, isso aqui já não me pertence há muito tempo. Por quê? Porque eu baixei a minha frequência. Sim.
Então, somos frequência. Traz você, senão eu fico falando. Mas, Ju, essa pegada, as pessoas estão buscando muito fora. Enquanto você não se permitir conectar com você, conversar com você e se perguntar, eu devo mesmo fazer esse movimento? Você tem a resposta. E às vezes as pessoas ficam até irritadas, né? Eu falo, gente, a energia que eu falo, que eu estou trabalhando, o movimento que eu estou fazendo, eu não estou pegando uma bola de luz e jogando para você e te curando. O seu sistema... nossa! Não, o seu sistema, ele está aí. O seu sistema é perfeito. Ele é único, ele é uma máquina perfeita. Mas às vezes ela precisa de calibragem. Então, eu só preciso que você ouça. O que você precisa dizer? O que você precisa trazer à consciência? Você ouviu o que você falou? E aí isso vai se organizando. A sua energia, ela é maravilhosa e você harmoniza ela. Você tem essa capacidade e essa habilidade. Mas, gente, nem todo mundo tem todas as ferramentas. A gente tem que aprender. Um dia eu aprendi e assim eu vou ensinando e assim vai acontecendo e a prática vai acontecendo e isso vai se materializando. É sobre materializar. Sabe? Porque às vezes é aquela coisa, só acredito vendo. Você merece acreditar sentindo. Perfeito. Na verdade, essa nova era é sobre o sentir. Nós somos seres que viemos experimentar. Sim. Né? Acabou aquele negócio de sofrimento, gente, pelo amor de Deus. Mas tem uma coisa que, quando eu vou falar sobre construção de liderança ou construção de novas marcas, a gente fala muito sobre autenticidade, né? Como que você se torna alguém autêntico, como você se torna alguém desejável. Por que as pessoas desejam, que nem você falou, recebi uma mensagem que queria estar gravando um podcast com a Ju. Como você se torna desejável, como essa marca se torna desejável. É por autenticidade, aquilo que te difere de tudo. E existe um processo que eu acho muito interessante que você faz, que é o estudo das personalidades. E quando você tem consciência disso, é que nem você acessar os seus superpoderes, né? E você acessa a luz e acessa a sombra. Traz aí pra gente, Amália. Uma das ferramentas dentro da terapia Reiki, dentro da mesa radiônica também, que são ferramentas, é um mapeamento da sua energia, é um mapeamento da sua identidade, do seu ser. Existe uma ferramenta que é o Eneagrama. Então, eu procurei estudar, procurei entender e, claro, a gente vai ter uma equipe, né? Então, eu tenho terapeutas que trabalham profundamente e aí vem essa avaliação e essa conexão. Olha, aqui eu vou indicar para esse terapeuta, aqui eu vou indicar. Então, lembra do complementar, mas é sobre conhecer a sua personalidade, Ju. Porque, às vezes, a gente tem um centro, a gente tem 3 centros. O racional, o emocional, o visceral. E, às vezes, esses centros, cada um tem o seu. E, às vezes, por exemplo, Amábile, racional. Racionaliza a emoção. E até quando, se eu não me conhecesse, eu ia estar fazendo isso? Eu ia perder até quando? Ou o que eu perdi ou o que eu ganhei? Então, cada vez que eu me aprofundei na questão da personalidade, é claro, eu vou trazer o Eneagrama como essa ferramenta, mais o meu campo abriu para a vida, para tomar a minha vida. Então, quando a pessoa se permite trazer o conhecimento da sua personalidade, atrelado à frequência, gente, tudo é energia. Quando você chega num lugar que você se apresenta, que você fala, oi, tudo bem? Olha, sua energia está te apresentando. Por que às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu tento, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou uma boa pessoa, eu quero trabalhar, eu quero entregar, mas não vai. Mas você está na energia equilibrada? Você está na sua energia? Você está trabalhando a sua base, né? Exatamente. Então, a sua energia te apresenta. É essa conexão. Por isso que, às vezes, também existe a desconexão. Porque também não é para você. Às vezes, a gente briga, né? Não, mas eu quero estar lá. Realmente você precisa estar lá? Por qual motivo essa energia vai te nutrir? O que tem ali de vibracional que está fazendo você estar lá? Então, é esse mix da sua consciência, da sua personalidade, de conhecer sobre a sua vibração. Às vezes eu tenho uma vibração mais baixa e eu quero ter uma vibração alta. Como eu vou atingir? Autoconhecimento. Perfeito. Permitir se sentir. Às vezes você nem sabe, as pessoas às vezes nem se tocam. Sim. Elas não sabem o que está acontecendo, o corpo fala, né? Corpo igual fala. A Carol fala, às vezes você está numa reunião lá, você sente você apertando suas mãos. Sim. Qual é esse sentimento? Por que isso está acontecendo? Ou por que seu corpo... Eu faço muito um trabalho corporal, assim, se aquilo é pra mim, meu corpo quer isso, Quer. eu tô retraindo. Então, isso é
né, conhecimento que vai para a autorresponsabilidade, que vai para a autocura. Então, eu não tô falando aqui que as pessoas precisam se curar, porque a partir do momento que a doença já chegou no físico, ela já ultrapassou várias barreiras. Várias barreiras energéticas. Exato. Várias. Então, quando você tem o autoconhecimento, você consegue antecipar para que isso chegue. O que, que é isso aqui? Por que isso tá gritando? O que, que é essa emoção que está sendo gerada em mim, né, a partir do outro ou de algo, tá chegando nesse lugar? O que, que isso me incomoda? Sim. Né? E saber sobre as personalidades, eu acho muito interessante, porque é como você saber os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E lógico que você não vai ser sempre a mesma coisa, você vai adquirindo. Só para complementar, existe uma tríade também, uma pirâmide que eu brinco muito quando eu vou trabalhar ali as pessoas mais racionais, Sim. que é a nossa autoimagem, que constrói a nossa autoestima. e a nossa autoconfiança. Então, o que acontece? As pessoas buscam hoje muita autoconfiança, né? Tô falando, esses líderes. Então, eu vou comprar a bolsa mais legal para chegar na reunião. Daí eu ponho a bolsa ali, ó. Tá, uma Chanel, sei lá. Yves Saint Laurent, sei lá. Daí eu vou pôr uma roupa, vou pôr um batonzão vermelho para falar, cheguei, porque a imagem conta sim, claro. É muito importante. 23 anos trabalhando com moda, eu sei. Mas a energia grita. Grita. E quando você não tem autoconfiança que vem de dentro, você pode chegar plena externamente, pleno, com o melhor terno. Se você não tá confiante em si, se você não trabalhou a sua base emocional, da sua imagem de si mesmo, para gerar autoestima, para daí sim chegar no topo da autoconfiança, daí, meu filho, desculpa. Não vai, não sustenta. Não sustenta. E são as grandes perguntas que também a gente faz para nossa vida, que tira a gente do estado que a gente está, o estado atual, para o estado desejado. Por qual motivo eu estou aqui? Qual o meu propósito aqui? O que todo esse trabalho, toda essa luta que eu estou vivendo, essa busca, esses desafios, por qual motivo eu estou fazendo isso tudo? Quem sou eu? Perfeito. Porque se você tem força, tem gente que fala assim, não, mas eu sou muito forte, Amábile. Sou forte, forte. Eu falei, tá, mas tem direcionamento? Força sem direção não te leva a lugar nenhum. Não, porque o primeiro de tudo é a direção, é a intenção. Se você não tem uma meta, eu não tenho propósito. Tá, qual é o seu propósito para amanhã? Não, se coloca, é sobreviver. Então, assim, sabe, é acordar cedo e, de novo, que a gente começou lá atrás falando, para você ter uma energia, não é fácil manter, claro porque que não. Você precisa ter uma agenda regrada. Sim. E muitas coisas vão cair da sua vida. Vão sair pessoas, vão sair lugares, vão sair eventos. E daí você vai organizando para, lógico, você não vai virar um monge. Mas você vai entender que aquilo não te preenche mais. Sim. Então, às vezes eu escuto, desculpa, só para finalizar isso. Às vezes eu escuto assim, não, porque tá em São Paulo, tá no movimento, tá nos eventos. Eu falo, cara, isso não traz nada. Eu tô aqui guspida na tua frente, porque eu sei, porque eu vivo isso. Sim. Não é aí que vai te preencher, porque a pessoa vai te desejar por aquilo que você é e o que você entrega. Estando aqui, estando no Vale do Silício, estando, em Marte. Enfim, porque você entrega começo, meio e fim. Exatamente. Desculpa. E o que as pessoas merecem muito, muito, é entender que esse caminho, ele não precisa ser tão pesado. Esse caminho, ele pode ser respeitoso, ele pode ser leve, ele pode ser consciente, e você sempre vai ter uma escolha. Você pode fazer o mesmo caminho sofrendo, se rasgando por dentro, se rasgando por fora, entregando tudo e mais um pouco. Mas você pode fazer esse caminho se nutrindo, se respeitando e mostrando para quem você ama que é possível. Não existe a cura. Não existe movimentos se não começa por você. Não adianta falar assim, eu tenho um filho, né, o Lucas. Falar assim, eu vou fazer tudo pro Lucas, mas se eu não cuidar da mãe, se eu cuidar da Amábile, o movimento do Lucas não vai acontecer. É um espelho. Se você ama, você merece se cuidar. Eu não tenho essa força por mim. Tá bom, então olha pro seu filho e fala, olha, eu te amo, eu vou procurar um movimento. Por você. Exatamente. Você sempre precisa ter uma intenção. Alguma coisa você precisa ter para sair. De repente, você tá num momento muito difícil. Então, assim, eu não tenho um sonho grande agora, né? Assim, todos nós temos. Vamos buscar nessa criança, porque muitas
muitas vezes as pessoas estão, e é o que eu mais vejo, estão na criança, porque não querem assumir a responsabilidade. Então, assim, você quer ser adulto, quer ganhar dinheiro, quer fazer acontecer, quer ser líder, porque um líder precisa assumir. Você não vai liderar um monte de gente se você não tiver autoconhecimento. Vai ficar se justificando. Vai ficar... Ai, não, eu tenho que justificar. Não, criança se justifica. Não, porque um grande líder, eu sei porque eu já fui, já tive muita gente, ele assume a bronca na hora ruim. E na hora boa, ele enaltece todo mundo. Enaltece todo mundo. Exatamente. Então, um grande líder, ele tem que ter capacidade de entender quais são as suas sombras, quais são os seus desafios para que ele não espelhe no outro. Sim, Ju, eu faço palestras online e um dia desse eu fiz para uma grande empresa aqui no Brasil, de todos os colaboradores, tinham 150. E aí depois eles separaram por grupos, né, por equipes. Eu falo com você, é materializado o resultado do alinhamento da comunicação, da permissão, e muitos deles me procuraram no direct para fazer o atendimento individual. E eu vou falar, eu recebi depois um feedback de um dos colaboradores, Amabile. A minha equipe saiu de um patamar de 13% para um patamar de 87% em uma semana, porque faltava um alinhamento de comunicação, um respeito, agora não é o momento, sabe, aquela integração? E resultado, Ju, é a permissão que cada um dá pro bem. Ordem. Ordem, e eu falo de ordem, não é autoridade, ordem, é importante dentro de uma empresa. Hierarquia precisa ter, né? E daí pertencimento e o equilíbrio. Então, essas 4 leis permeiam os ambientes das organizações, elas são tão importantes e é tão simples, é o que você falou, não precisa ser difícil. Não. As pessoas complicam. E hoje a gente tem um monte de ferramenta de IA, né? De inteligência artificial, de tecnologia, a gente tem muita coisa que podem ajudar a construir uma cultura mais criativa, mais assertiva, dar ferramentas. Então, assim, é tudo isso que a gente estava falando até antes, tudo tudo tá junto. Sim. Então, assim, a Ju que tá aqui, né? Ela já foi a Ju trator, que entregava muito e parava no hospital. Então, eu entregava 120% de meta, mas eu não olhava pro meu equilíbrio interno, né? E daí eu ia parar no hospital com cistos, enfim, fiz cirurgia, aconteceu várias coisas. Eu quase parei meu filho dentro da empresa, né? Porque tinha acabado de passar por uma fusão e eu tinha, sei lá, muitos colaboradores embaixo de mim. Eu falei, não, embaixo que eu digo junto, porque a gente constrói junto. E eu tive que fazer uma escolha. Só que hoje, essa Ju de hoje quer falar pra Ju lá atrás, né? Hoje eu acolho essa outra Ju, eu não vou culpar ninguém, eu acolho e falo, cara, podia ter sido diferente, mas não foi, vem cá, vamos tentar. Mas assim, se as pessoas estiverem abertas para escutar, que se elas se equilibrarem agora, elas vão ter um relacionamento saudável, uma família saudável, independente de qual for a sua escolha, se for pet, se não for pet, se for... Família que eu digo assim, o seu sistema, né? O seu meio, né? A sua conta vai estar recheada. Sim, abundante. Né? Abundante. Por quê? Porque você está preenchido. Então, a gente não consegue, de novo, você trouxe, não existe sabedoria e conhecimento sem a ação. A não ação existe. É a que move. Exatamente. Essa é a frequência da ação e traz essa autoridade. Às vezes, eu já ouvi muito, eu achava que era mimimi, eu vou ficar falando da minha vida. É energia. Quando a pessoa fala, tem sentido, ela vê o quanto de autoridade ela ganhou. Você não está sendo fraco em se permitir olhar para aquilo que está doendo ou que precisa ser organizado. Você está ganhando autoridade da sua vida. Se você não disser sim para a sua história, para honrar a sua vida, não é o outro que vai fazer por você. E tem uma coisa que eu perdi o gancho aquela hora e agora eu vou trazer porque era para ser agora. Quando você muda, o seu mundo muda. Então, eu já briguei muito para mudar minha casa. E daí, quando eu mudei, por essa busca... Faz muito tempo que eu busco essas ferramentas. O meu mundo mudou. Por que eu trouxe aqui a história da So? Assim como meus outros filhos também já fizeram. Mas assim, porque o meu feminino era machucado.
E como que eu podia cortar isso para não repassar para minha filha? Então, esse foi um movimento que eu falo aqui de coração aberto para os pais, mãe e pais, olharem porque filho é luz, ele mostra a luz e mostra a nossa sombra. Sim. E quando eu percebi que eu estava espelhando, que a minha filha estava espelhando as minhas sombras, foi aí que eu falei, chega, aqui não. Então, eu fiz o movimento e, paralelo, eu fiz um movimento com ela. Para ela ter autoconfiança, autoestima, que ela tem de dar sobre ela. Meu, as pessoas falam, gente, quantos anos ela tem? E já, se pudesse, ela já estava morando do outro lado do mundo com 14 anos. E plena. Sim. Então, assim, porque eu quero, porque filho é do mundo. Filho não é meu. E as pessoas ficam que nem uma galinha choca em cima dos filhos. Meu filho mostra a sua luz e a sua sombra. Se você faz esse movimento de ter medo de perda, de ter medo de qualquer... Meu, olha, porque é teu isso. É teu e não é deles. Então, eles são esse espelho. Eles são esse espelho. E a gente... uma das tomadas de decisões que faz a gente mudar o nosso sistema e a nossa vida é olhar para... Igual você falou, para os filhos. Eu olho para o Lucas. Ele é um autista grau 2. Ele veio com algumas comorbidades. Mas é olhar, por exemplo, aquela ansiedade que eu sei que estava em mim. E foi ali. E nesse ponto de decisão que eu falei, eu escolho agir, não reagir. Perfeito. Você podia se colocar num lugar de vítima. Ai, tadinho, não. Gente, com autoconhecimento, eu olhei e falei, tá bom, o que eu posso fazer pro meu filho ficar cada vez melhor? Cara, ele é super autêntico, ele tem a vida dele. E eu não vou ficar lá. Às vezes tem a dor. Gente, eu sou mãe, mas eu não vou ficar naquele lugar. Eu vou ficar naquele lugar de levar ele pra viver essa vida que tá tão grandiosa, que tá entregue. Então, é esse movimento. Eu escolho agir, não reagir. Perfeito. E assim, num lugar de protagonista que assim, a Amabile me ajudou e aqui não tô rasgando, porque muitas vezes eu escolhia não olhar para aquela mulher. Então assim, nossa, eu escutava, e é o que eu falo, a gente escuta do mundo inteiro, mas quando o nosso coração não fala com a nossa mente, então assim, nossa, olha a Ju, tem 45 anos, 3 filhos, trabalha, construiu. Você falou, Ju, você não conta essas histórias. Construir plataforma, construir tudo que você possa imaginar nas maiores empresas. Tipo, tem um puta corpo, corro todo dia, assim, cara, não tô aqui. Tem uma super alimentação. Cara, eu sou perfeita? Não. Mas, assim, eu tenho uma construção dos meus pilares. E eu tô falando de um lugar porque eu vou falar de mim, eu não vou ficar falando do outro. Mas eu conheço muita gente que faz esse... Agora todo CEO é Iron Man. Tá tudo bem. Ela venceu os desafios deles. Eu também, eu corro desde os meus 17 anos. Mas assim, é um pilar. Então, o pilar do... Porque você vai buscar desafios, você vai... Eu corro um dia sim, um dia não e bastante. Porque para mim é um momento de meditação, mas eu vou para um lugar que eu vou para uma outra frequência. Então, quando você está escutando isso, não é que a Ju está se achando aqui, quais os pilares da sua vida não estão integrados? Exatamente. Quais os pilares você não está olhando? E eu estou falando aqui que a Amabile me ajudou a olhar para esses lugares. Por isso que eu falei, eu quero gravar para mostrar o quanto... E não é de novo, assim, tem uma coisa... Outro dia eu escutei um podcast de um cara muito famoso, muito, muito famoso mesmo, todo mundo conhece. E ele sentou uma pessoa na frente dele e ele falou assim, agora que você já tem X de seguidores, X entrevistas, não sei o que lá, X de que lá, eu vou entrevistar você. Eu olhei aquilo... Eu falei, não. Eu falei, eu sou o oposto disso. Primeiro, eu não tenho 1 milhão de seguidores, mas os meus seguidores eu sei que se conectam porque eu sou em essência. Sim. Mas tem tanta gente boa, tanta gente que tá ali fazendo e movimentando e construindo, como a Amabile e outras pessoas, que assim, ela falou, já dei palestra, dou curso, dou mentoria, mas o podcast é o primeiro. E você veio aqui e entregou numa humildade uma coisa grandiosa que você faz. Entendeu? Sim. Então é sobre isso. É sobre a gente mostrar a transformação. E eu te honro pela transformação que você fez. Me ajudou no meu percorrer, porque se eu não quisesse, eu não faria? Não.
não faria, você me mostrou o caminho e eu fiz, e vários... É assim como você fez, me ajudou com a SO, e assim Sim. como todos os outros... Eu tenho outros terapeutas, outros mentores, a gente vai se integrando. É isso. Eu falo, Ju, que o perfeito, ele pode ser lindo, né? Mas o real transborda. Pois é. É necessário ter uma coragem infinita, que é o que você tem, para ser real. Então, não é o Instagram, não é quantidade de seguidores, e é sobre o real do que você pode entregar ali. Olhar para aquela pessoa e falar assim, você tem noção da grandiosidade do seu ser nessa terra? Não existe ninguém como você. Você é único. E não para frase de Instagramável. Não! É porque se cada ser humano transcender na grandiosidade do seu ser, do seu amor infinito e da palavra sim para a vida, nada para você, nada freia você. A sua vida, ela tem a plenitude que todo ser humano merece alcançar. E eu acredito nisso. E eu acredito. Perfeito. Só para finalizar aqui, que eu senti de trazer... Quanto as pessoas acordam e vão só rolando ali o feed na comparação e no preencher nessa dopamina. E então, assim, que você falou do número de seguidores... Cara, você não tá ali toda hora sempre porque a tua agenda tá lotada. Sim. E quantas pessoas estão o tempo todo ali, o tempo todo, porque a agenda não tá lotada. Entendeu? Então, assim, parem de buscar comparação do que não é real e busquem inspiração. Porque como líder, como ser humano, como mãe, como pai, o que essas pessoas estão fazendo? E criem modelos mentais para que vocês possam quebrar crenças limitantes dentro de vocês que te pedem de ir para um lugar, para um outro patamar. É sobre isso. Não se limitem. Existe um banquete de autocuidado. Você tem um banquete que você pode escolher o que você quiser, dentro da sua crença, dentro da sua permissão. Só se permita. É isso, sobre isso. Gratidão, Gratidão, Ju, imensa. Feliz Isso. demais. Obrigada. Gratidão. Obrigado.